Oi, pessoal, boa noite. Fiz aqui um resumo que eu indicaria para que vocês pudessem estudar a matéria. Um resumo daquilo que a gente viu ontem, na aula de ontem, de vetores no R2. Né? Então, aqui eu falei daqueles assuntos de forma mais resumida, de modo como que vocês pudessem fechar todos aqueles conteúdos. Então, a gente falou do R2. Vimos que o R2 é o nosso plano. O R2 é o plano cartesiano, né? A gente tem o eixo X e o eixo Y. O R2, a gente está estudando os vetores dentro do plano, tá? E no R2 a gente tem os vetores I e J, que são os vetores que a gente chama que fazem parte da base do R2, ou seja, vetores que fazem parte de uma base são vetores que formam todos os outros vetores. Então, os vetores I e J têm a capacidade de formar todos os vetores do R2, porque ele é uma base. O nome dessa base é a base canônica. Então, a gente tem aqui o nosso vetor U, né? Esse vetor U é formado pelo vetor I e J, tá? E aí falamos das formas de representação do vetor U. O vetor U, geometricamente, ele pode ser representado assim, e analiticamente, a gente tem a expressão analítica do vetor, que é em forma de par ordenado aqui, ó, U é igual a XY, ou o vetor U pode estar escrito como combinação linear dos vetores da base canônica I e J. Aqui a gente tem as componentes dos vetores da base canônica, então o vetor I é 1, 0, o vetor J é 0, 1, e ambos estão sobre os eixos. O vetor I está sobre o eixo X, o vetor J está sobre o eixo Y. Na sequência, a gente falou de duas operações com vetores. Falamos da operação de soma e a operação de multiplicação por um escalar, que nada mais é que multiplicação por um número. Se a gente considerar que U é o vetor AB e V é o vetor CD, né, que o vetor U é AB e que o vetor V é CD, e que ambos pertencem ao R2, se eu tenho duas componentes, ele pertence ao R2. E se a gente considerar que alfa pertence aos reais, que alfa é um número, a gente tem aí definida a adição de vetor e a multiplicação por escalar. Então, se a gente quiser somar U mais V, a gente pode fazer AB mais CD. Como que está definida a adição de dois vetores? Então, a gente tem A mais C, ou seja, componente x de uma somado com a componente x do outro. Componente y de um somado com a componente y do outro. Então, a gente vai ter A mais C sendo a componente x e B mais D sendo a componente y. E a multiplicação por um escalar? Se a gente considera que alfa é um escalar e quiser multiplicar alfa vezes U, sabendo que U é o vetor AB, que o vetor U é AB, então, a gente tem alfa vezes A e alfa vezes B. Ou seja, a multiplicação por escalar, basta que eu multiplique o escalar por cada uma das nossas componentes. Na sequência, a gente tem o módulo. Temos que lembrar que módulo é tamanho de um vetor. Ele também recebe o nome de norma. E aí, se a gente considera o vetor U, que pertence ao R2, que tem as componentes AB, e quisermos calcular o módulo desse U, é só fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Ou seja, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai dar um número. Não necessariamente essa raiz precisa ser uma raiz exata. Aí a gente falou do versor também. O versor a gente tem que lembrar que é um vetor unitário associado a um outro vetor. Então, se a gente quiser calcular o versor de U, como que a gente faz? Pega o U e divide pelo módulo dele. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ó, a gente tem um exemplo onde fala desses dois assuntos. Se a gente tem o vetor U sendo 1, o vetor U sendo 3 e 5, e quiser calcular o módulo de U, a gente vai fazer a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Consequentemente, vamos ter a raiz quadrada de 34, que não é um quadrado perfeito, ela não tem uma raiz exata, mas que não há problema nenhum do módulo ser raiz quadrada de 34. Se a gente quiser calcular o versor desse mesmo U, a gente vai fazer o U
dividido pelo módulo dele. Então, quem é o 3, 5, quem é o módulo? Raiz de 34. Então, a gente vai ter 3 dividido por raiz de 34 e 5 dividido pela raiz de 34. Esses foram todos os assuntos que a gente viu. E aí aqui a gente tem alguns exemplos. Exemplos bem simples para que possam ilustrar tudo que a gente viu ali. Então, seja U, 3 e 5, V, 2 e 1. Se a gente quiser somar U mais V, a gente tem 3 e 5, mais 2 e 1. Vamos somar 3 mais 2 e 5 mais 1. Consequentemente, a gente vai ter U mais V sendo 5 e 6. Se a gente quiser fazer a raiz quadrada do vetor V, ó, vetor V é 2 e 1. Se a gente quiser fazer o módulo, o módulo do vetor V, como que a gente faz? O V é 2 e 1. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e aí nós vamos ter 4 mais 1, que vai dar 5. Se quisermos fazer 3 vezes o U a gente sabe que é 3 e 5. Quero fazer a multiplicação por escalar. Esse escalar, que é 3, vai multiplicar o 3, e esse escalar 3 vai multiplicar o 5. Então, a gente vai ter 3 vezes 3 vai dar 9, e 3 vezes 5 vai dar 15. Quero fazer o módulo do meu vetor U. Meu vetor U é 3 e 5, lembram? Então, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 34. Quero fazer 2 vezes o vetor V. Vou pegar o 2 e vou multiplicar com cada uma das componentes do vetor V. Ó. 2 vezes 2 e 2 vezes 1 vai dar 4 e 2. E se esse escalar for um número negativo, é da mesma forma. Ó. Quero multiplicar menos 5 com 1. O menos 5 vai multiplicar com o 3 e o menos 5 vai multiplicar com o 5. Então, temos menos 15 e menos 25. É isso, pessoal. Até a próxima.